Bom, professor, eu quis fazer esse vídeo aqui falando também para a gente conseguir, para mim conseguir me comunicar e explicar também o que aconteceu em relação ao projeto, né? Eu fiz, passei a noite fazendo aí, mas ele acabou tendo alguns problemas e eu estou refazendo esse vídeo aqui para o senhor. Bom, eu fiz uma aplicação de lista de afazeres com arquitetura de microserviços conforme foi pedido dentro do CPT3, né? Eu fiz essa apresentaçãozinha aqui básica para explicar um pouco da aplicação e depois partir ali para a questão do desenvolvimento, da aplicação dos códigos. Bom, esse projeto ele propõe uma lista de aplicação de afazeres que pode evoluir para algo um pouco mais complexo. Até então, a gente tem a capacidade de implementar somente os afazeres ali. Então, eu consigo fazer uma listinha do que eu preciso fazer no meu dia, consigo colocar isso ali dentro. Mais para frente, a gente consegue aprimorar esse sistema para que, além de só inserir, a gente consiga deletar, consiga editar e consiga visualizar ali aquilo que a gente inseriu. A visualização a gente já tem, mas a gente consegue colocar uma coisa mais bonita, mais visual. Bom, então o objetivo é demonstrar, né, a capacidade de desenvolver e implementar uma solução utilizando esses containers do Docker e o Docker Composer, né, integrando ali. Eu fiz uma integração, vou explicar um pouquinho mais para frente, com uma API de back-end e um banco de dados também. Bom, a arquitetura do projeto ela funciona da seguinte forma: a gente tem os principais componentes dela, que é o front-end, o back-end e o banco de dados. O front-end foi feito em uma aplicação React.js, que fornece ali uma interface para o usuário criar e visualizar as tarefas na mesma tela. O back-end é uma aplicação, né, construída em Node.js também e Express, e é responsável por gerenciar ali as requisições do front-end e interagir com o banco de dados também para que a gente consiga realizar essas operações do CRUD. Como eu falei, a gente consegue criar dentro do banco de dados, fazer essa inserção de dados e mais para frente a gente vai conseguir fazer também esse update, esse delete nas tarefas. O banco de dados, ele é utilizado eu utilizei o MongoDB para fazer esse armazenamento das tarefas que o usuário cria ali dentro da plataforma. Bom, no Docker Composer, eu já expliquei, né, no front-end a gente utiliza um serviço que constrói e executa a aplicação em React.js. O front-end está exposto na porta 3000. O back-end é um serviço que executa a API de back-end feita no Node e ele está exposto na porta 5000. O MongoDB, ele é um serviço que utiliza ali a imagem oficial da MongoDB para fornecer um banco de dados para persistência de dados e ele está exposto aí na página 27.017, tá? O Docker Compose, ele garante que esses serviços sejam executados em conjunto e possam se comunicar entre si ali e facilita também o desenvolvimento, o teste, a implementação do projeto. Bom, para boas práticas, conforme solicitado no documento, eu utilizei imagens adequadas, né? As imagens do Docker foram escolhidas buscando a menor pegada possível, priorizando as imagens de Alpine e Slim ali, conforme foi solicitado dentro da requisição do próprio checkpoint. Não foi utilizado o usuário do root, né, para garantir essa segurança e das boas práticas também de execução dos containers no Docker. Eu não utilizei o usuário root assim como estava pedindo no documento também. Em vez disso, eu criei ali um novo usuário específico para cada container no Dockfile para cada serviço. Diretórios padrão, então, para garantir essa organização clara também, ali uma certa padronização entre os arquivos e os recursos dentro dos containers, eu adotei um diretório padrão para cada serviço no Dockfile, tá? Ele facilita ali a manutenção e entendimento da arquitetura do próprio projeto em si. Qualidade e evidência, né? A gente tem algumas informações de qualidade, então foram geradas algumas informações de qualidade durante o projeto, foram feitas inserções de tarefas ali, até mesmo nos testes, de tarefas que eu faço no meu dia a dia aqui como teste. A gente tem análise dos containers ali também, a gente vai fazer isso daqui pelo terminal do host. A análise dos recursos que foram fornecidos, os comandos para visualizar os logs e tudo mais, a gente vai fazer esses códigos aqui no vídeo também para ter essa comprovação, mas eu coloquei isso dentro do próprio GitHub ali, de uma forma de apresentação do próprio escopo que foi realizado esses comandos, tá? A persistência de dados, eu vou fornecer ali dentro do host a inserção, a atualização e a exclusão de registros em tempo real. Bom, objetivos alcançados, né? Então a gente vai ter aí os microserviços sendo utilizados, né? Integrando com o projeto demonstra, né, essa capacidade de desenvolver e implementar a solução utilizando esses containers do Docker.
E a gente consegue integrar uma aplicação front-end, uma API back-end, um banco de dados. Comprovou também aí a persistência dos dados, a possibilidade de utilizar eles. Bom, e aqui a gente tem a conclusão desse projeto, né? Esse projeto é uma aplicação de lista de afazeres, como eu já comentei, numa arquitetura de microserviços, que demonstra a capacidade de desenvolver e implementar a solução utilizando o Docker. Bom, partindo agora para o projeto, finalizando aqui a nossa apresentação, eu coloquei aqui subi aqui no GitHub, né, a página Docker Composer. Coloquei um guia para instrução também para clonar esse projeto, clonar o repositório e trazer ele para a sua máquina. Deixei exposto também aqui o link, o localhost, aonde está exposto o nosso front-end. Deixei aqui uma introdução da aplicação também, e conforme eu comentei, eu coloquei os comandos que eu utilizei para analisar e manipular os containers e os dados que estão dentro do MongoDB, é, lá no terminal do host, tá? Então, tá todos aqui também, a gente vai utilizar eles na própria execução do projeto. Bom, eu fiz a extração aqui da aplicação, coloquei aqui na minha área de trabalho, esse MyApp aqui, vou abrir ele com o code. Aqui dentro do code está separado, né, o back-end, o front-end e o Docker Compose aí para a gente conseguir fazer a aplicação rodar. Bom, só explicando aqui um pouquinho também, então no back-end eu tenho a página do Node Modules que a gente traz aí com o npm install. Esse comando vai ser crucial para realizar, caso o senhor queira fazer ele rodar dentro da sua máquina, você vai precisar dar um npm install dentro de cada página aqui. Dentro do back-end, dentro do front-end é necessário aplicar um npm install. Eu criei aqui também a questão a página do Docfile e tudo mais. Ele utiliza aí a imagem do Node.js como base, a própria Node 14. Trouxe aqui o pack.json, fiz algumas atualizações, fiz algumas inserções aqui para realizar os inserts dentro do banco de dados. Fiz o front-end aqui também na index.html, a estrutura do site aplicado com a estrutura JS para inserção dos dados, os botões e tudo mais. Bom, partindo agora para a própria para rodar o próprio Docker. Bom, então já rodou aqui para mim o Docker. Eu vou abrir ele aqui dentro. Ele está aqui dentro das imagens, no meu app front-end, rodando ele aqui. Ele vai mostrar para mim aqui a saída. Dentro da saída eu vou conseguir pegar o acesso para minha inserção de dados. Ele já rodou aqui, eu vou clicar no localhost 30.000 e ele traz aqui para minha página onde está colocada a minha aplicação. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que, bom, hoje eu precisava, né, entregar, entregar o CP3 de DevOps. Ele integra ali embaixo, então, e aí, como é uma lista de tarefas, eu posso utilizar para tarefas concluídas e tarefas pendentes. Então, por exemplo, colocar a comida do meu cão. Então, eu posso ir adicionando aqui as tarefas através desse sistema, e como eu comentei, a gente pode aprimorar esse sistema claramente para que ele faça ali a edição, a deleção desse dado também por aqui. A gente vai conseguir fazer isso na interface host, através dos comandos do próprio MongoDB, mas a ideia é que a gente também consiga avançar com essa aplicação para que ela faça isso nessa tela inicial, que é super possível. Bom, essa é a aplicação, e aí a gente vai partir agora para a validação dos dados que eu comentei aqui, tá? Então, para analisar e manipular esses containers, a gente vai utilizar alguns comandos aqui do próprio Docker e outros comandos também do próprio MongoDB, perdão, do próprio MongoDB para fazer a inserção desses dados aqui e a atualização deles também. Aí, então a gente vai abrir aqui o nosso terminal, eu vou colocar aqui de lado, eu dividir essa tela. Bom, então vamos lá para os primeiros comandos aqui. O primeiro, a gente lista todos os containers que a gente tem ativo.